Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril, e eu vou conversar com vocês sobre as atividades do dia. Hoje nós temos aula ao vivo às 13h30 ou 1h30 da tarde. Então, em língua portuguesa, vamos fazer a atividade 8, a atividade de pontuação nos diálogos nos contos. Em matemática, a gente vai fazer a atividade 22.3, a página 45, e também vamos dar uma passadinha no livro de História e Geografia para ver as atividades dessas disciplinas lá. Então vamos olhar mais de pertinho? Bom, aí está a aula 8 do livro Aprender Sempre, a pontuação de diálogos. A gente está na página 28. Então nessa aula você vai pensar um pouco sobre a pontuação nos contos. Então tá pedindo assim, ó. Leia o texto O Lobo e os Sete Cabritinhos novamente e grife todas as falas dos personagens. Como você fez para descobrir quais eram as falas? Então a gente vai voltar lá no texto e vai grifar, passar uma linha embaixo na fala de todos os personagens. E aí vamos responder aqui como é que é possível saber isso. Tem algum sinal gráfico no texto que nos dá essa pista? Já vou adiantando que tem. Depois a gente vai discutir qual é e como a gente descobre. Na número 2, a pontuação é muito importante para que os leitores compreendam a história. Leia o trecho do conto escrito de duas maneiras e observe a diferença. Então a gente vai ler a primeira e a segunda. O conteúdo desses dois textos é o mesmo, mas a diferença aqui é justamente a pontuação, que é a pergunta número 3, a gente vai responder aqui, e vai pensar qual o sentido disso, por que é importante a gente pontuar e pontuar corretamente um texto, ou adequadamente um texto. Bom, agora a gente vai dar uma passadinha lá em matemática. Atividade 22.3. Essa atividade a gente já fez uma similar na sequência anterior. Dessa vez, a professora Amália apresentou várias subtrações e pediu que seus alunos formulassem problemas que pudessem ser resolvidos com essas operações. Pediu também que apresentassem o cálculo do jeito que soubessem. Faça você também. Então, nós temos aqui uma conta. A gente vai inventar um problema que seja resolvido por essa subtração e vamos fazer o cálculo dessa subtração nesse quadradinho do lado aí onde está escrito a palavra cálculo. Vamos fazer a mesma coisa na letra B, a mesma coisa na C e a mesma coisa na letra D. Agora a gente vai dar uma passadinha lá em História e Geografia. Aí estamos na página 16 do livro de História e Geografia, Aprender a Relacionar. A escrita e outras formas de registro. A criação da escrita foi considerada por muitos pesquisadores um marco fundamental na história da humanidade. Leia o texto. A importância da escrita na história da humanidade como meio de armazenamento e propagação de informações entre os indivíduos através das gerações. Graças a essa invenção, puderam ser preservados registros de acontecimentos sociais, políticos e culturais das civilizações mais diversas. Na realidade, a escrita foi um passo fundamental para a humanidade, não apenas por ser uma forma de registro da história, mas também por representar uma possibilidade de ler e interpretar o mundo. Tem aí a fonte do texto, onde foi tirado esse trecho. Depois desse texto aí que eu li, tem uma questão para vocês pensarem e uma imagem aqui para ajudar a gente. Segundo o texto, por que a escrita foi um marco fundamental da humanidade? Por que escrever é importante? E aqui abaixo nós temos uma imagem, olha, manuscrito de cerca de 700 anos, produzido pelo povo maia, que viveu no atual México, quer dizer, onde é o México. Olha só como eram as escritas deles, né? Como é que eles representavam aí a sua cultura. Página 17. A criação da escrita foi considerada por muitos pesquisadores como um marco fundamental da história e essencial para todos os povos. Entretanto, outros pesquisadores questionam essa ideia, pois afirmam que diversas formas de comunicação, como a oralidade, os registros rupestres e os grafismos em cerâmica, madeira e palha também são fundamentais para a transmissão de conhecimento entre muitos povos. Agora observe o grafismo em cesto. O grafismo em cesto confeccionado pelo povo indígena Guarani-Mibia, Parelheiros, São Paulo. Essa foto de 2010. Figuras geométricas predominam nesse grafismo? Número 3. Leia um texto sobre o grafismo em cesto feito pelo povo indígena Guarani-Mibia.
Grafismo Yaparacorá. Yaparacorá, desenhos fechados, quadrados em forma de losango ou redondo. Significa a casa e as portas que sempre estão abertas para os parentes de outras aldeias que vêm visitar. De novo, aqui tem a fonte, né, do texto, e aí mais uma perguntinha. Ó. Segundo esse pequeno texto que a gente leu aí, qual o significado desses grafismos? Vocês vão escrever aqui. Bom, essas são as atividades de hoje, quinta-feira. Espero que vocês estudem. A gente se vê. Até mais. Tchau.